tocou nesse ponto da saúde mental, né? A gente tem acompanhado muito ansiedade, depressão, as pessoas insatisfeitas com o modelo de vida e não sabem muito bem como fazer diferente, assim, né? Eu vejo na minha experiência pessoal mesmo, né? De estar nesse ritmo de ter que fazer e não ter ferramentas de como fazer diferente, né? Então, vários remédios dão a gente acaba viciando em remédios ou várias outras coisas e eu queria que você contasse um pouco das descobertas que os psicodélicos têm em casos de traumas, em casos de vício, o que já foi de fato cientificamente comprovado, né? Tá, essa é uma questão super importante, né? A gente está passando um processo, eu acho, o coronavírus e a Covid-19 agora, eles são o ápice de um processo de mal-estar social muito grande, de uma industrialização excessiva, de cidades excessivamente inchadas, grandes demais, com densidade populacional alta demais, com muita violência. E um modelo de business e de emprego e de tocar carreira, de altíssima performance, de mais e mais e mais, que é uma certa ganância, né? É um ter, ser mais, crescer, aumentar o lucro sempre, exponencialmente, para sempre, de forma ilimitada, e a economia argumentando que a gente tem que crescer o PIB, destruindo o planeta. Então, é toda uma sociedade que se criou, né, fundada em certos conceitos e ideias que estão chegando ao seu ponto de esgotamento, né? E um dos efeitos adversos desse processo de industrialização, desse processo da construção dessa sociedade, o aumento dos transtornos mentais. Então, muita gente com depressão, muita gente com transtorno de ansiedade, muita gente com trauma de violência, né? E aí tem um transtorno que é menos conhecido do que a depressão, por exemplo, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é uma condição devastadora que acomete um bocado de gente que passa por situações de violência extrema. Então, um levantamento brasileiro da Unifesp que mostra que na cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, cerca de 1 milhão de pessoas têm o transtorno, né, e 80% a 90% da população dessas duas capitais já passou por situações de violência potencialmente traumática. Então, assim, a gente sabe, né, tem gente boa estudando isso aí, a violência no Brasil é uma coisa muito complicada, né, está crescendo, está difícil de controlar, o governo se tornando cada vez mais bélico, né, e essa é a terapia psicodélica que está mais perto do que a gente vai poder chamar de comprovação científica definitiva, que é um método que a gente chama de psicoterapia assistida por MDMA. MDMA é a substância mais conhecida como êxtase, ou Molly, ou Michael Douglas, ou centenas de outros apelidos, mas eu sempre gosto de chamar a atenção que nesse material ilícito já foram identificados mais de 500 contaminantes diferentes, e mais de metade desse material nem contém MDMA, só tem contaminantes, e a outra metade é basicamente MDMA com contaminantes. Então, é um mercado muito complicado. O que a gente está falando aqui é de MDMA puro, fabricado com controle de qualidade, indústrias farmacêuticas, tudo legalmente, para pesquisas científicas, né? E aí quem está liderando isso há mais de 20 anos é a MAPS, que é uma associação sem fins lucrativos dos Estados Unidos, é a Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Eu tenho uma parceria com eles há mais de 5 anos. A gente também fez isso no Brasil, vai ser publicado em breve na Revista Brasileira de Psiquiatria os nossos primeiros resultados. E são pessoas vítimas de traumas muito, muito graves, né? Algumas pessoas que a MAPS tratou, 15, 20 anos convivendo com o transtorno, veteranos de guerra do Vietnã, do Iraque, do Afeganistão, bombeiros que atuaram no 11 de setembro em Nova York, lá nas Torres Gêmeas, policiais, pessoas esfaqueadas na rua, vítimas de abuso sexual, todos os tipos de trauma que você puder imaginar, pessoas que não melhoraram com os tratamentos disponíveis atualmente, entraram nesses estudos da MAPS e eles têm 60% ou 70% de sucesso nessa população extremamente grave, né? Isso está ganhando cada vez mais apoio. Em 2017, o FDA, que é a autoridade dos Estados Unidos que regula os medicamentos, o que pode ser comercializado ou não como remédio, né? Eles classificaram essa abordagem como Breakthrough Therapy. É um status oficial que reconhece que isso tem um potencial imenso, que é um avanço, não é um avanço pequeno em relação ao que existe atualmente, é um avanço
bem grande, né? E agora, em abril ou maio desse ano, acho que foi final de abril, eles fizeram a análise intermediária do último estudo que vai levar isso à aprovação e deu o resultado que eles têm 90% de chance de sucesso nesse último estudo. Então, está praticamente aprovado, isso deve ser aprovado até o ano que vem, até o fim de 2021 nos Estados Unidos, a gente está trabalhando por isso aqui no Brasil também. Impressionante, né? Impressionante a comprovação que tem dos resultados, né? E muito orgulho de estar aqui com você, um brasileiro na vanguarda desses estudos todos, né? Então, quando eu morava na Califórnia, tive a oportunidade de conhecer o trabalho do pessoal da MAPS, e eu morava em Santa Cruz, né? Que foi a primeira cidade que começou a falar disso mais abertamente, assim, né? Então, eu lembro até que eu fui numa palestra do Michael Pollan, que escreveu o livro How to Change Your Mind, e aí ele fez uma pergunta lá, assim, quem já tomou psicodélicos aqui, né? Então, Santa Cruz é uma cidade bem progressista, 70% das pessoas levantaram a mão, assim, né? E aí ele começou a explicar, assim, como era uma coisa que era, como você trouxe, né, nos anos 60, tinha estudos e comprovações, e aí teve um hiato sem ter estudos e ter muito apontar dedo e não querer olhar para isso, e agora a gente voltou e está voltando com resultados muito, assim, breakthrough innovation, é uma coisa que realmente pode ajudar muita gente, né?